Fala, lindeza! Muito bom dia! Começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui cedinho para ler juntos um trecho de um livro. Nessa temporada nós estamos lendo juntos o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse cara incrível. Ele é prêmio Nobel de Economia, escritor, psicólogo, estatístico e um cara com algumas ideias interessantíssimas. Nós estamos aprendendo sobre o funcionamento do nosso cérebro enquanto mecanismo associativo, né? Uma das coisas que ficou constatada nesse livro é que nós não temos uma mente estatística, a gente não consegue pensar em questões estatísticas, nós pensamos em coisas reagindo a elas ou interagindo com elas. Por exemplo, se você tem um pensamento rápido, né? Alguém fala: cara, quanto que é 2 vezes 2? Você fala, é 4. Esse é o seu sistema 1 interagindo com você. É a parte reativa. Agora, se alguém chega pra você e fala: cara, quanto que é 64 vezes 12? Aí você para, só um minutinho. Esse é o sistema 2 interagindo. E em todos os aspectos da sua vida é a mesma coisa. Você nunca reage de um jeito analítico para uma coisa instintiva. Por exemplo, escutou um barulho, a gente automaticamente se protege, faz assim, olha, procura o que está acontecendo, isso é automático. Agora, começou a sentir um cheiro estranho, você fica, tá sentindo esse cheiro? Aí começa o analítico. São dois sistemas diferentes que servem para tudo. Isso tanto na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, em tudo, nós temos dois sistemas ativos no nosso cérebro. Estamos vendo aqui agora a parte do pecado da representatividade. Vamos continuar de onde a gente parou ontem, tá bom? Se a gente não se viu, se eu não falei com vocês, Feliz Natal! Espero que tenha sido uma noite maravilhosa para vocês. Aqui foi incrível, tirando algumas coisas. Mas se eu fosse colocar em porcentagem, foi 99% incrível a nossa noite. Só não foi mais 100% porque alguém que me prometeu um presente falou: não, quando a gente chegar eu vou te dar o seu presente. Não me deu. Mas fora isso, tá ótimo. Ó, o sistema tá pedindo para eu falar para vocês curtirem a live, chamar as pessoas para participar com a gente, enviar presente, façam essas coisas, me deixem feliz. Se vocês me deixarem feliz, eu vou ficar feliz. Isso é incrível. Vocês vão falar: deixei um carinha feliz hoje no TikTok. Vamos lá. O pecado da representatividade. Julgar a probabilidade com base na representatividade tem importantes virtudes. As impressões intuitivas que isso produz são frequentemente, na verdade, normalmente, mais precisas do que as conjecturas formais seriam. Na maior parte das ocasiões, as pessoas que agem amigavelmente são de fato amigáveis. Um atleta profissional que é muito alto e magro tem muito maior probabilidade de jogar basquete do que futebol americano. Pessoas com doutorado têm maior probabilidade de assinar o New York Times do que pessoas que apenas completaram o ensino médio. Homens jovens apresentam maior probabilidade de dirigir agressivamente do que mulheres mais velhas. Em todos esses casos e em muitos outros, há alguma verdade nos estereótipos que governam os julgamentos de representatividade. E as previsões que seguem essa heurística podem ser acuradas. Em outras situações, os estereótipos são falsos e a heurística da representatividade induzirá ao erro, sobretudo se levar as pessoas a negligenciar informações de taxa base que apontam em outra direção. Mesmo quando a heurística tem alguma validade, a confiança exclusiva nela está associada a graves pecados contra a lógica estatística. Como eu falei para vocês, nossa mente ela não é estatística, propositalmente não. Só quando você se força e treina para isso. Um dos pecados da representatividade é uma predisposição excessiva a prever ocorrências de eventos improváveis, né? Taxa base baixa. Eis o exemplo. Você vê uma pessoa lendo o New York Times no metrô de Nova York. Quais dos seguintes palpites é melhor sobre a pessoa que lê? 1. Ela tem um doutorado. 2. Ela não tem um diploma universitário. Vou arrumar minhas costas aqui. Que a gente que já está depois dos ENTA, né? Eu ainda não estou nos ENTA, estou nos INTA. Estou com 36? 37.
36. 36, eu sou jovem ainda. Jovem ainda. Pouco tempo. Jovem ainda. Ela tem um doutorado ou ela não tem um diploma universitário. A representatividade lhe diria para apostar no doutorado, mas isso não é necessariamente inteligente. Você deve considerar seriamente a segunda alternativa, porque há muito mais graduandos do que graduados andando de metrô em Nova York. E se você tem de adivinhar se uma mulher que está descrita como uma tímida amante de poesia estuda literatura chinesa ou administração, deve optar pela segunda alternativa. Mesmo que todas as estudantes de literatura chinesas fossem tímidas e adorassem poesias, é quase certo haver mais amantes de poesia tímidos entre a população muito maior de estudantes de administração. Pessoas sem treinamento em estatística são inteiramente capazes de usar taxas base em previsões sobre certas condições. Na primeira versão do problema de Tom W., isso é do capítulo anterior, tá? Se você perdeu, você tem que ver na reprise lá do nosso canal do YouTube. Tom W. é uma pessoa que ele criou e ela vai contra qualquer tipo de previsão. Tem todos os detalhes dela e você vendo, você pensa uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente. Tipo casamento. Que não lhe fornece qualquer detalhe sobre ele. Fica óbvio para todo mundo que a probabilidade de Tom W estar em uma área particular é simplesmente a frequência da taxa base de matriculandos naquela área. Entretanto, as preocupações com taxa base evidente desaparecem assim que a personalidade de Tom W é descrita. Amos e eu originalmente acreditávamos, com base em nossa antiga evidência, que a formação de taxa base sempre será negligenciada quando informações sobre a ocorrência específica estiverem disponíveis, mas essa conclusão era forte demais. Os psicólogos têm conduzido inúmeros experimentos em que a informação de taxa base é explicitamente fornecida como parte do problema. E muitos dos participantes são influenciados por essa taxa base. Embora a informação sobre o caso individual quase sempre pese mais do que mera estatística, Norbert Schwartz e seus colegas mostraram que instruir a pessoa a pensar como estatístico intensifica o uso de informação de taxa base. Ao passo que a instrução de pensar como um clínico tinha um efeito oposto. Um experimento conduzido há alguns anos com alunos de Harvard levou a uma descoberta que me surpreendeu. A ativação intensificada do sistema 2 causa uma melhoria significativa da exatidão do prognóstico do problema de Tom W. O experimento combinava o velho problema com uma variação moderna da fluência cognitiva. Metade dos estudantes recebia a instrução de inflar as bochechas durante a tarefa, enquanto os demais deveriam franzir o rosto, ou seja, metade fazia as tarefas bochechudo igual o Kiko, e a outra metade assim, ó, cara de mal, assim, ó, eu tô bravo. Isso é um livro. Inflar o rosto, fechar o rosto numa carranca. Como já vimos, em geral, isso aumenta a vigilância do sistema 2. Ou seja, quando você está fixado assim, ó, você está predisposto a raciocinar mais. É por isso que algumas atividades que exigem concentração, você vai ver que a pessoa está centrada assim, ela está com uma cara assim. Isso para provas de tiro, né? Por exemplo, provas de tiro de precisão, as pessoas geralmente estão com cara fechada, com a arma posicionada, né? Xadrez, poker, julgamentos, geralmente você não vai ver os caras, eles estão com cara fechada, porque eles precisam raciocinar e se concentrar no que eles estão fazendo. Os alunos que inflaram a bochecha numa expressão neutra reproduziram os resultados originais, confiaram exclusivamente na representatividade e ignoraram as taxas base. Como os autores haviam previsto, porém, os carrancudos efetivamente mostraram alguma sensibilidade às taxas base, e isso foi uma descoberta instrutiva. Quando o julgamento incorreto e intuitivo é feito, o sistema 1 e o sistema 2 devem ser ambos acusados. O sistema 1 sugeriu a intuição incorreta,
e o sistema 2 endossou-a e expressou como um julgamento. Entretanto, há dois motivos para possíveis falhas do sistema 2: ignorância ou preguiça. Algumas pessoas ignoram taxas base porque acreditam que elas são irrelevantes na presença de uma informação individual. Outros cometem o mesmo engano porque não estão concentrados na tarefa. Se franzir o rosto fizer alguma diferença, preguiça parece ser a explicação apropriada da negligência com a taxa base, menos entre os alunos da Harvard. Perdão, o livro fala sobre psicologia. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, fala sobre raciocínio e o funcionamento do cérebro. O sistema 2 dele sabe que as taxas bases são relevantes, mesmo quando não se explicita na mente quando são mencionadas, mas aplica esses conhecimentos apenas quando investe o especial esforço nessa tarefa. O segundo pecado da representatividade é a insensibilidade à qualidade da evidência. Lembre-se da regra do sistema 1, o que você vê é tudo que existe, né? No exemplo de Tom W, o que se ativa no seu maquinário associativo é uma descrição de Tom, que pode ou não ser um retrato preciso. A afirmação de que Tom exibe pouca compreensão e pouca simpatia pelas pessoas foi provavelmente o suficiente para você se convencer, né, tanto você quanto a maioria dos leitores, de que é muito improvável que ele seja um aluno de ciência social ou de assistência social. Mas você foi explicitamente instruído a não confiar na descrição. Você, em princípio, certamente compreende que a informação sem valor não deve ser tratada de forma diferente da completa falta de informação. Mas quando entra na regra de o que você vê é tudo que existe, torna-se muito difícil aplicar este princípio, a menos que você decida imediatamente rejeitar as evidências. Seu sistema 1 irá processar automaticamente as informações disponíveis como se elas fossem verdadeiras. Há só uma coisa que você pode fazer quando tem dúvidas sobre a qualidade da evidência. Deixe seus julgamentos de probabilidades ficarem abertos a uma taxa base. Não espere que esse exercício de disciplina seja fácil. Ele exige um esforço significativo e automonitoramento, além de autocontrole. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, provavelmente sim, isso é uma frase muito comum. O esforço para mudar um hábito, uma mudança de hábito, ele é maior do que o esforço para você começar um hábito novo. Então, por exemplo, falar, eu quero começar a fazer caminhada, eu quero começar a uma dieta, eu quero começar a ler um livro todo dia. Isso é difícil. Mas você mudar um hábito, tipo, eu quero parar de dormir depois das 10, quero começar a dormir 10 horas da noite. É muito mais difícil do que você começar um hábito novo. Então, exige algum certo de... Como que vai falar? Você tem que se obrigar a fazer algumas coisas, senão você não consegue quebrar um hábito novo, tá? Quebrar um hábito antigo. E as pessoas fazem coisas para substituir o hábito. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que fuma, ela desenvolver um outro vício para parar de fumar. Eu parei de fumar e eu engordei pra caramba, porque agora eu tô comendo muito. Isso é um conforto que você se dá para parar com algum hábito antigo. Você cria um hábito novo. Parar por parar é muito prejudicial, inclusive eu não recomendo. Eu parei de fumar assim. Eu peguei um cigarro, né? Falei, galera, olha aqui pra mim. Todo mundo olhou. Falei, esse daqui é o meu último cigarro. A partir de hoje eu não fumo mais. E eu joguei ele fora e eu me obriguei a não fumar mais. Resultado, eu tive crises durante a noite, né? Suor, paralisia do sono, nervosismo, ansiedade. Eu tive muitos problemas porque eu decidi parar de fumar do nada. Depois de anos fumando, eu parei de fumar do nada. E foi horrível. Né? Aí eu bebia bastante nessa época e toda vez que eu bebia eu sentia gosto de cigarro, eu queria fumar. E quando você bebe, você frequenta lugares onde as pessoas fumam, então foi muito difícil, não recomendo. O ideal é você ir parando aos poucos e substituir por algum hábito saudável, tipo, parei de fumar, mas eu comecei a fazer academia,
Parei de fumar, mas eu comecei a fazer caminhada. Parei de fumar, mas eu comecei a correr, yoga e etc. Parar um hábito ruim do nada causa alguns problemas de abstinência. Isso é terrível. Tanto é que eu parei de beber. Esse mês faz 1 ano que eu parei de beber, graças a Deus. E eu substituí por bebidas sem álcool. Por exemplo, cerveja sem álcool. Eu até comprei uma vez uma caipirinha sem álcool, que eu me sinto burro até hoje de ter feito isso. Porque era basicamente uma limonada, só que um pouco mais caro. Vocês aceitam o cafezinho? Vamos lá. Há só uma coisa, tralalá. A resposta correta para o problema de tom W é que você deve ficar bem próximo de suas crenças prévias, reduzindo ligeiramente as probabilidades inicialmente altas das disciplinas muito frequentadas, que são as de humanidades, educação, ciência social e assistência social, e aumentando ligeiramente a probabilidade baixa e escassas. Você não está exatamente onde estaria se não tivesse sido sabido absolutamente nada sobre o tom W, mas a pouca evidência de que você dispõe não é confiável, de modo que as taxas base devem dominar suas estimativas. Como disciplinar a sua intuição? A probabilidade que atribuímos à hipótese de que amanhã irá chover é seu grau subjetivo de crença, mas você não deve se permitir acreditar em qualquer coisa que venha à sua mente. Para serem úteis, as suas crenças devem ser regidas pela lógica de responsabilidade. Assim, se você acredita que há uma chance de 40% de que chova amanhã, deve acreditar também que há uma chance de 60% de que não irá chover amanhã. E não deve acreditar que há uma chance de 50% de que irá chover amanhã de manhã. E se você acredita que há uma chance de 30% de que o candidato X será eleito a presidente e uma chance de 80% de que ele vai ser reeleito, se vencer uma primeira vez, então você deve acreditar que há uma chance de que ele seja eleito 2 vezes seguidas, que essa chance é de 24%. As regras relevantes para o caso dos problemas de tom W são fornecidas pela estatística bayesiana. Essa influente abordagem moderna das estatísticas recebeu o nome de um ministro inglês do século 23, do século 19, de um século aí, o reverendo Thomas Bayes, e que se atribuiu a primeira grande contribuição para um enorme problema. A lógica com a que as pessoas devem mudar a ideia à luz de evidências, né? Qual a lógica? A lógica de como as pessoas devem mudar de ideia à luz da evidência. Isso aconteceu muito quando a gente acreditava que se eu cantasse todos os dias, amanhã o sol ia aparecer. Se eu não cantasse, ele não acordava e ele não apareceria, né? Isso eles faziam depois do eclipse. Os vikings, né, esse pessoal que tinha um relacionamento maior com navios e travessias, etc., quando tinha o eclipse, tinha uma lenda... Opa! O sentido aranha tá em dias aqui, quase que cai o celular. Em dias de eclipse, eles acreditavam que o sol ia embora, que um grande lobo engoliu o sol. E aí todos os guerreiros da tribo tinham que se reunir na praia para espantar esse lobo. Eles pegavam as espadas, batiam nos escudos, gritavam, até que o lobo soltava o sol. O nome desse lobo, inclusive, era Skoll. S-K-H-O-W-L-L. Skoll. E aí, por muito tempo, isso era isso. Se você não fosse lá salvar o sol, vocês iam morrer de frio no outro dia, porque o lobo ia comer o sol. E aí, à luz de novas evidências, descobriram que isso não precisava, não era assim que funcionavam as coisas, né? E hoje a gente sabe como funciona o eclipse. Algumas pessoas, tem uns terraplanistas, mas nossas opiniões, elas mudam de acordo com as evidências. Quando uma evidência prova que uma coisa não é verdade, nossa opinião começa
a mudar um pouquinho. É aquela máxima, né? Quando tem fatos, você não tem mais o que argumentar. Contra fatos não há argumentos. A regra de Bayes especifica como crenças prévias, né, nos exemplos deste capítulo, taxa base, devem ser combinadas com a diagnosticidade da evidência, o grau no qual ela favorece a hipótese sobre a alternativa. Por exemplo, se você acredita que 3% dos alunos de graduação estão matriculados em ciência da computação, essa é uma taxa base. E se você também acredita que a descrição de Tom W é 4 vezes mais provável para um aluno de graduação nessa área do que em outras áreas, então a regra de Bayes diz que você deve acreditar que a probabilidade de que Tom W é um cientista da computação agora é de 11%. Se a taxa base tivesse sido de 80%, o novo grau de crença seria de 94,1%. E assim por diante. Ou seja, olha nós aqui falando de matemática no livro de psicologia, feito por um economista. Vamos que vamos. Os detalhes matemáticos não são relevantes nesse livro. Há 2 ideias a se ter em mente acerca do raciocínio bayesiano e de como tendemos a confundir-nos com ele. A primeira é de que as taxas base fazem diferença mesmo na presença de evidências sobre o caso em questão. Isso muitas vezes não é intuitivo ou óbvio. A segunda é de que a impressão intuitiva da diagnosticidade da evidência são muitas vezes exageradas. A combinação do conceito, né, tudo que você vê é tudo que existe, de coerência associativa, tende a nos levar a crer nas histórias que tiramos de nossas próprias cabeças. Se eu acredito é verdade, se lasque. A chave essencial do raciocínio bayesiano disciplinado pode ser resumida de forma simples. Ancore seu julgamento de probabilidade de um resultado numa taxa base plausível. Questione a diagnosticidade da sua evidência. Fala, isso aqui, tem como eu colocar parâmetros, esse diagnóstico que eu fiz? Ambas são ideias simples, mas foi um choque para mim quando me dei conta de que nunca me fora ensinado como implementá-las e que mesmo agora eu acho antinatural fazê-lo. Isso é muito comum. Quando você tem uma crença, quando você tem um conceito, é simplesmente impossível que alguém te prove que você está errado, até que você chegue a este resultado por suas próprias faculdades mentais. Né? Quando você contesta, esse pau eu estou errado mesmo, hein? É um choque. Capítulo 15, Linda, menos é mais. Vocês querem saber sobre o que é isso? Se você quer saber sobre o que é isso, eu te espero aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde nós estamos destrinchando esse incrível livro aqui, ó, do Daniel Kahneman, um livro rápido e devagar, que mostra pra gente o funcionamento da nossa cachola, como é que o nosso cérebro funciona, como é que o nosso raciocínio lógico funciona e por que algumas coisas a gente responde de sopetão, muito rápido, tipo, bora viajar? Pra onde? Né? Isso a gente pensa e tal. Agora fala, tá com fome? Tô. Quer o quê? Salgado? Quer doce? Pode ser um salgado. A gente vai rapidão, né? Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Qual que é a capital da Nigéria? Aí você, né? É algumas coisas que a gente não pensa tão rápido. E como isso pode ser implementado no nosso trabalho, no nosso convívio, no nosso relacionamento e etc. Tá bom, pessoal? Espero vocês aqui amanhã na continuação desse livro. Vou deixar a reprise lá no nosso canal do YouTube para você conferir, tá? Esse aqui é o 5º livro que a gente está lendo juntos, tá bom? Um livro incrível. Já estamos chegando na metade dele aqui, ó. Mas eu deixo sempre a reprise lá para vocês assistirem e conferirem como foi a nossa leitura, tá bom? Como eu sempre falo para vocês, agora é só colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus, pessoal. Até amanhã.